Marro. Chegando, deixa eu aproveitar e pegar o meu tambor. Amadas, enquanto o pessoal vai chegando, eu sinto de ancorar a prece das 7 direções galácticas para ir abrindo o portal, né? Esse portal lindo aí de hoje, de ativação galáctica. Então, enquanto isso, as pessoas vão chegando para que a gente possa dar sequência com a nosso bate-papo cósmico. Então, vamos lá, amados. Então, quem tiver já por aqui, assente-se, ancore seu lugar no círculo sagrado da grande Mãe Terra, né? Coloque aí suas mãos no coração. Quem já sabe da prece, se quiser fazer em pé, ancorando as direções, né? Vamos usar essa potência aí dessa ativação para que a gente já possa ancorar essa energia. Então vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Já vou até aproveitar para fazer esse teste com quem já está aí. Me escutam? Vou. Se alguém puder escrever se o som tá ok, se precisa falar mais alto, mais baixo. Ah, beleza, sim. Então, ótimo. Então, vamos lá. Coloque aí a mão no seu portal sagrado, né? Esse chakra aí do coração. Expanda essa sua energia e vamos juntos, abrir esse portal. Vamos lá. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro. Desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos tudo o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos de um ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem a gente das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o pulsar do coração de cristal do planeta nos abençoe com suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz e amor mútuo. Agora eu vou dar um tom no Ayum. Ayum Hunabiku Eva Maia Emarro. Ayum Hunabiku Eva Maia Emarro. Ayum Hunabiku Eva Maia Emarro. Salve a harmonia da mente e da natureza. Nós, da cultura galáctica, viemos e estamos em paz. Arro! Salve, salve! Sejam todos bem-vindos sejam a esse bate-papo cósmico, hoje com a energia aí do dia da Terra Cristal Vermelha 1577.
Para quem tá chegando agora, nessa questão aí do sincronário, caiu nessa live, não tá sabendo de nada disso, não sabe o que que é esse Kim, o que que é sincronário, 13 luas, fica tranquila, aposta seu lugar, a gente vai falar muito sobre várias chaves e com toda certeza pode acontecer de não fazer sentido para o cabeção, mas aqui para o sentir no coração vai cair como nuvem, né? Assim como uma brisa bem suave e despertando a nossa consciência. Gente, dentro do sincronário, dentro do estudo da lei do tempo, cada dia existe uma frequência energética que está emandando luz e som, movimento para o nosso planeta. Essa frequência, consciente ou não, ela está sendo enviada. Mas quando eu já desperto para o estudo da lei do tempo e ancoro isso na minha realidade com consciência, eu estou muito mais aberta para receber essas chaves. Né? E poder transformar, modificar, poder potencializar algo na minha vida e na minha caminhada. Então, a frequência do selo de hoje é a frequência da Terra, né? A Terra vermelha. Então, no sincronar, né? Na matriz do Tzolk'in, a gente possui 20 selos solares e 13 tons. Então, a gente está dentro dessa matriz recebendo toda essa informação e força durante o dia. E quando nós nascemos, tinha lá um Kim pulsando energia, que era o Kim do dia que forma a nossa assinatura galáctica. Então, quem hoje está nascendo aí no planeta Terra, está recebendo essa informação galáctica, né? Essa frequência, esse som, essa luz que é a Terra cristal vermelha. Então, a Terra é o 17º selo dos 20 selos e o tom de hoje é o 12º tom, o tom cristal. Então é essa a energia aí da Terra, essa é a frequência da Terra. Aqui só mostrando para vocês entenderem, para que eu possa chamar a nossa convidada linda, o que acontece aqui. Quando a gente tem a frequência, ela vai estar no meio, a frequência da Terra é esse selo. Ao lado direito, a gente tem a frequência do análogo, um apoio de caminhada, que nesse caso é o vento cristal. Acima, a gente tem uma energia guia, né? Que nesse caso aí tá a lua cristal. E o antípoda, que é uma energia que é um desafio, mas a gente vai falar muito sobre essa palavra desafio, né? Vamos resignificar essa palavra, é a mão cristal, que eis-me aqui, mão cristal. E por último, a gente tem uma energia do oculto. O oculto da terra cristal é a semente. Então, só para fazer uma introdução, né? Tem muito conteúdo para quem está chegando na lei do tempo, mas fica por aqui, que hoje a gente vai estar falando muito dessa energia entre antípodas, né? Claro que vai falar um pouquinho aí tanto da minha jornada, quanto da jornada da Yas, mas a gente vai ficar entre essas duas energias, né? Quais são os segredos, quais são as potências, o que a gente pode encontrar dentro dessa união aqui, né? E como quando a gente une ela sem medo de unir, realmente de braços abertos, a gente pode potencializar muito na nossa caminhada. E aí eu, por sorte, né, por aí, não vou nem dizer sorte, por presente do universo, através de uma jornada da Ju Fadu, né, Magas da Terra, em uma troca de leitura de oráculo, né, do mapa galáctico, fui fazer a leitura da Yas e ela fez a minha. Então nós, antípodas, começamos a nos conectar e a gente começou a ver a potência dessa conexão. Então nada melhor do que falar dessa conexão, do que falar da energia de hoje com uma própria terra cristal que eu vou convidar agora, que é a nossa Yas, para que ela possa se apresentar também, né, que ela possa descrever aí pra gente dela. Então já convidei, mandei um convite. Yas, quando você receber aí, seja super bem-vinda. Chega chegando aí com essa sua energia maravilhosa. Arro, irmã! Seja bem-vinda. Ai, obrigada. Tá dando para ouvir? Tá tudo bem? Sim. Ok.
Qualquer coisa você avisa que eu falei que eu tô com o ventilador aqui, né? E pode acabar dando uma cortadinha. Tranquilo. Eu tirei aqui o meu fone, a Cami falou que meu microfone estava fazendo um barulho, eu tirei para ver se melhora. E aí, Yas, então seja aqui, né? Bem-vinda. Queria que você compartilhasse um pouquinho da tua história, como que você chegou na Lei do Tempo, ou como você descobriu essa frequência da Terra Cristal, para que depois a gente fale um pouquinho mais sobre ela. Sim. Ai, acho que eu até já comentei com você que a minha história para chegar aqui foi uma loucura, né? Eu lembro que teve uma conversa com a Ju que ela falou pra gente que um amigo dela dizia que não é loucura, que na verdade era magia. Eu acho que é basicamente isso mesmo, né? Eu sou um portal de ativação, então eu sempre tive muito sonho lúcido, eu sempre me conectei muito com algumas coisas que eu não sabia explicar, digamos assim. E em alguns sonhos eu ouvia sobre a Terra ser a quarta dimensão, sobre essa coisa que envolvia o tempo, e eu nunca entendia bem o que isso significava. E aí, um dia, por conta de um vídeo do Edu, do Infinitando, eu acabei caindo na lei do tempo, e eu me conectei com muita facilidade, assim, né? Não que seja uma coisa fácil, porque é um estudo vivo, então a gente está sempre se aprimorando, a gente está sempre é, descobrindo mais, mas eu me conectei muito fundo com isso. Eu acho que em um ano, assim, eu já estava fazendo algumas leituras, e era só por diversão mesmo, para eu ver como é que ia ser, digamos assim, né? E aí, quando eu comecei a jornada com a Ju, eu comecei a fazer as leituras de um jeito mais especializado, mais aprofundado. E aí, por conta dessas leituras e dessa troca, eu acabei encontrando você, né? Um presente. Isso E aí. em É, eu relação. Pode Então, falar. só para contar também, né? Eu cheguei na Lei do Tempo já há uns 3 anéis atrás, no Anel da Lua Cósmica. Eu fui ativada, assim, comecei a escutar através do Abundância do Ser, de uma live que eles estavam fazendo, e a Flávia Mota estava falando uma tal de tormenta, tormenta, e falava tormenta, e daqui a pouco ela falou, e o skin de vocês? Eu falei, Kim? E eu ainda não tinha me conectado. Foi aí que eu descobri o meu Kim, eles mandaram um link, eu consegui ativar lá, converter e vi que o meu Kim era mão cristal e que a tormenta era minha guia. Então, assim, a tormenta já estava me guiando realmente para esse movimento. Então, é isso, assim, né? Eu consegui ir abrindo esse espaço, muito trocando através de um estudo autônomo, até que eu consegui fazer uma primeira ativação com a Aniele Talon, né? Que assim, ela estava fazendo um aulão e ela é Tormenta Cristal, que é a minha guia perfeita. Então, tipo, na sequência, assim, demorou um tempo para eu fazer com ela, mas como se fosse a Tormenta de novo me dizendo: olha, tá aqui o teu caminho, eu vou te guiar, fica tranquila. Não tem perigo nessa tormenta, ela pode ser muito amiga e amorosa. E aí, aos poucos, que eu consegui fazer também a jornada, né, com a Ju Fadu, e foi, assim, maravilhoso. E recente eu voltei agora, né, da Nova Terra, onde eu pude fazer o estudo, né, com o Robson, com o André, que é a facilitação da lei do tempo. Então, aí as chaves vão caindo, né? Então, assim, quem já está chegando agora nesse Espera só um universo, minutinho, eu vou dar uma desconectadinha aqui e eu já entro de novo. É que eu tô na casa do meu tranquilo. tio e tá com um minutinho Não, só. fica tranquilo. Uhum. E aí, né, nesse movimento, quem está chegando agora, que não conhece nada da lei do tempo, se conecta aí com o teu Kim, descobre qual é o Kim, se conecta primeiro com o Kim, depois você vai no oráculo, né, nesse que eu fui mostrando para vocês em volta, para que você possa ir acessando essas chaves, para que você possa ir se conectando com a tua assinatura. Cada ser veio fazer algo incrível e, assim, único aqui. Não existe ninguém igual a ninguém. Né? A gente tem um trabalho, uma tarefa em conjunto, todo mundo dando as mãos em prol ao planeta, mas ao mesmo tempo cada um recebeu uma ferramenta exclusiva. E essa ferramenta vai estar muito sendo descrita na tua assinatura galáctica, nesse teu Kim.
né? E aí sim, depois você vai descobrindo essas partes a mais no oráculo. Então, enquanto a Yas não volta, até falar, né, que igual hoje, o Kim de hoje é terra, mas ela e eu, exemplo, sou o antípoda perfeito, que é mão cristal, mas essa energia não tá só em mim, mão cristal, essa energia mão cristal também vai estar na Yas, porque ela tem isso no oráculo, como a energia da terra cristal também habita o meu ser. Né? Então, eu também posso sentir que esse dia está falando muito preciso comigo através de eu ativando essas ferramentas. Né? Então, eu posso estar me conectando cada vez mais. Eu acho que eu tenho que chamar ela de novo, não sei. Vamos ver aqui. Acho que não, acho que ela caiu do... Beleza, quando ela voltar, a gente chama. Então, eu vou continuar falando. Aí essa energia, né, a energia do oráculo é as ferramentas e os outros vêm complementando. Então, o antípoda, a gente tem ele como um lado oposto, né, como um lado à parte ali do oráculo. E ele tem uma força do desafio. E aí é uma frase que, quando eu escutei isso na Lei do Tempo, me trouxe muita clareza para vários movimentos da minha vida, que foi: o desafio só é desafio até você descobrir que aquilo é teu talento, né? E até você parar de brigar com aquilo e começar a fazer essa ativação, né? E aí, a partir de você ativar aquilo como teu talento, para ser desafio. Então, é esse movimento. Tava contando, aliás, a frase lá, né, do Antípoda, que diz assim, que ele é desafio, mas ele só é desafio ao passo da gente olhar aquilo, né, tomar posse daquilo que nos é nato e descobrir que naquele desafio está o nosso maior talento. E aí ele para de ser desafio e vira realmente um fator aí que potencializa ainda mais a nossa atuação nesse planeta. Mas eu queria que você compartilhasse, né, um pouquinho aí sobre a frequência da Terra, e aí depois a gente vai caminhando falar sobre realmente esse antípoda. Ah, tudo bem, então. Tá dando pra ouvir tudo certinho? Perfeito. Ah, ok. Ah, sobre a energia da Terra, eu sinto muito essa coisa da sincronicidade, sabe? Eu acabei caindo na lei do tempo por conta das sincronicidades. E são umas sincronicidades surreais, é de eu pensar alguma coisa, ficar, nossa, tô sentindo de ir pra tal lugar, de falar com tal pessoa, de fazer tal coisa. E aí, a hora que eu vou e faço, é como se aquilo fosse um chamado mesmo, as coisas elas se desencadeiam, né? E aí eu vejo a energia da Terra bem dessa forma. E não é só essa sincronicidade que acontece no dia a dia, assim, com as coisas mais, digamos, em questão de, tipo, eu estou sentindo de fazer algo, mas no sentido da natureza mesmo se conectar. Por exemplo, nossa, será que eu devo fazer realmente isso? E aí do nada vem aquele vento que a gente não sabe nem de onde entrou porque a janela está fechada. Ou passa um passarinho, assim, o lugar não tem passarinho direito, mas passa aquele passarinho, assim, bem na frente. E eu vejo bem dessa forma. Eu acho que a energia da Terra, ela é puramente sincrônica, né? E eu também vejo muito que ela traz pra gente que a evolução, ela não precisa ser dolorosa, que a evolução ela pode vir através dessa movimentação, dessa navegação que nos conecta com quem a gente é de verdade, dessa navegação que se conecta com o nosso ser, né? A gente tem muito isso de, nossa, para evoluir eu preciso passar por coisas assim dolorosas. E é claro que com coisas dolorosas e tudo a gente evolui também, né? Mas é importante se saber, e eu acho que a Terra ela traz muito isso, de que não é somente assim que se evolui, que a gente também está evoluindo quando a gente está seguindo o nosso caminho e quando esse caminho está sendo uma delícia, sabe? A gente não escolhe muito como que a gente vai evoluir, mas a gente pode ir para caminhos que vão trazer essa evolução um pouco mais confortável, essa evolução que vai mostrar para nós quem a gente é de verdade, né? Que vai se conectar com o nosso ser. Então, eu acho que a Terra, ela traz muito isso, do navegar, né, através da sincronia, sem medo da evolução. Porque eu confesso que quando eu descobri o meu selo, eu fiquei com medo dessa palavra evolução. Eu fiquei, nossa, deve ser assim, porque para evoluir é doloroso. E eu descobri que não, que às vezes essa evolução é simplesmente a gente melhorar o que a gente estava fazendo. Então, às vezes, é a gente ir para um caminho e ressignificar esse caminho e transformar ele, né?
Então, eu acho que essa é a força assim mais potente que eu me conecto quando eu penso na Terra. Uau, que lindo! É isso, né? E esse estar em movimento, porque muitas vezes a gente não vai saber qual é o caminho que eu preciso estar navegando para de fato estar evoluindo, né? Ou se de fato eu já estou evoluindo também aonde eu estou. Mas a Terra pede esse movimentar-se, né? Então a gente movimentar e também o soltar. Eu sinto muito isso, assim, enquanto essa energia da Terra e esse convite do soltar e saber ser guiada pela própria energia da Terra. Que muitas vezes a gente pensa assim, eu vou navegar, eu vou me movimentar, mas a gente ancora uma força ali naquele guidão do nosso veículo, né? Digamos esse veículo corpo. E a gente vai conduzindo e às vezes a vida está nos chamando para conduzir um outro caminho, que aí é a abertura para a sincronicidade. Porque a sincronicidade só vai vir quando eu paro e saio de um controle absoluto. Né? Quando eu também me deixo ser navegada. Então eu sinto assim que a Terra também é esse espaço da gente soltar e se deixar ser navegada, se deixar ser guiada para essa navegação nos levar a essa evolução. Né? Então, assim, sair do controle total. Algumas vezes a gente vai ter clareza onde a gente precisa ir, então, claro, também a gente vai precisar dar os primeiros passos. Né? Sair desse conforto, né, do comodismo, ali da procrastinação e dar os primeiros passos para se guiar nesse caminho. Mas muitas vezes, quando a gente já está nesses caminhos, a gente fica brigando quando tem esse chamado de onde ir, né? Igual você assim falou, tão, tão bonito. Eu penso em algo e de repente vem um vento, né? Como se fosse a terra dizendo, vem, a sincronicidade, né? Se guiando e abrindo esse espaço para essa comunicação da natureza conosco, né? Do universo, do Criador, né? Da deusa com o nosso ser. Mas aí a gente tem que sair desse controle de querer tomar passe e decidir o caminho. Não, só vou se for virando para a direita. Não, esquece disso. Às vezes um caminho vai ter que dar umas voltas mais longas para a gente chegar naquele caminho onde é o resultado, né? Onde eu preciso estar. Então tá aberto a essa navegação também, né? Para a gente não perder esse foco, assim, né? Às vezes a gente tem que ter esse foco de direção, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber ser guiado. Então, eu acho isso bem incrível. E aí eu queria entender, assim, qual é a tua visão sobre a palavra sincronicidade? Que eu acho que talvez nem todo mundo que esteja aqui ou que vai ver a gente ouve essa palavra e sabe sobre essa palavra, né? Então, eu queria escutar de você, que é a dedicação da sincronicidade para o mundo. Ah, então, tem uma definição de sincronicidade que eu ouvi em algum lugar, eu ouvi alguém falando, e eu não me recordo quem foi a pessoa, não me recordo aonde foi isso, mas isso ficou na minha cabeça, de sincronicidade como quando a gente tá no lugar certo, no tempo certo e com as pessoas certas. E a pessoa que disse isso, ou onde eu li, eu não me lembro mesmo, mas eu lembro que falava algo sobre a gente só conseguir alcançar, ancorar essa coisa de estar no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo correto, quando a gente está vivendo o agora. E a lei do tempo traz muito isso do viver o agora, né? Não é esperar para estar com as pessoas certas no futuro, não é esperar para estar no lugar certo no futuro, é a gente entender que a gente já está no lugar certo. E é bastante isso do que você falou também, né? Do soltar, de olha, eu tenho esse caminho, eu tô sentindo de ir pra ele, mas não querer decidir como é que vai ser o caminho. É falar, ai, eu tenho esse caminho e eu vou em direção a ele. A maneira como as coisas vão acontecer, mas não tem como decidir, né? Então, isso não depende só de nós. Então, eu acho que sincronicidade para mim seria isso, é a gente entender essa coisa, né, de que a gente já está no lugar certo, com as pessoas certas e no tempo correto. Mas quanto mais a gente for ouvindo o que o nosso coração tem a dizer, quanto mais a gente for ouvindo esse chamado que a vida dá de vez em quando, mais a gente vai ancorando isso na nossa vida, mais a gente vai se conectando com pessoas, mais a gente vai se sentindo realmente no local certo, se sentindo realmente no tempo certo, que é o nosso próprio tempo, né? Então eu trago Uau, bastante isso das sincronicidades nesse sentido. que lindo, que lindo. É bem essa energia, assim, né? E as sincronicidades, elas estão acontecendo a todo instante na
vida. Mas quando eu não solto e não estou na presença, né? Esse estado de presença no agora e aqui, no aqui e agora. Quando eu não estou aqui, eu não abro esse espaço para essa sincronicidade ser percebida. Ela está acontecendo, mas eu não estou percebendo. Então, eu sinto que a sincronicidade, e na minha vida, quando eu estou nesses momentos de presença, as confirmações, são as chaves, né? São assim, os enigmas, são a mensagem codificada, que pode ser através de números, pode ser através de pessoas, de animais, né? Do envolvimento com a natureza, dessa mensagem do cosmos, né? Dessa mensagem maior que toca o nosso profundo. Então, é muito natural, assim, pessoas que veem números, sempre aquele mesmo número. Isso é uma sincronicidade, é o universo querendo falar com você através dessa comunicação, né? Onde Deus é número, número habita em tudo. Ou, assim, pensou na pessoa, a pessoa te ligou. Ou, de repente, vocês, né? A gente está falando de algo e alguma pessoa vem de fora, não estava sabendo e fala algo muito parecido, né? A sincronicidade de repente se abrir o Instagram e tá aqui vendo a gente. Então tem sincronicidade em tudo. E é essa comunicação energética conosco, né? Então eu sinto isso, assim, quanto mais a gente solta e se abre para viver o agora, mais a gente vai ter essas comunicações. E sai daquele paralelo de repente, quando tudo parece um caos na nossa vida, a gente se sentir perdido sem direção. Existe, as direções estão sendo ditas. Então, se eu estou nesse movimento agora, né, de que eu não sei para onde ir, o que fazer de qualquer situação na minha vida, então eu tenho que parar e observar melhor o meu entorno, né, o meu coração, primeiro essa presença interna, né, fazer esse contato interno, mas também abrir espaço para essa comunicação ser feita, que as mensagens estão vindo para nos guiar o tempo todo, né, guiar a gente para essa navegação. Então a gente precisa realmente abrir esse espaço, sair desse espaço só do mental, né, ir para esse espaço do coração, habitar o sentir, para que de fato essas sincronicidades se abram. Né? Então eu sinto muito isso também, assim. Ai, com certeza. É uma coisa que você falou, de às vezes a gente fica meio perdido, né? Eu lembro que quando eu não era tão conectada assim com o meu Kim e tudo, eu tinha uma sensação muito grande de que eu devia estar em algum lugar, estar fazendo tal coisa, e eu não sabia o que era. Eu ficava, gente, eu tô sentindo que devo estar nesse lugar, mas eu não sabia qual que era, não sabia com quem era, não sabia onde, não sabia nada. E aí, quando eu comecei a me conectar com essa energia das sincronicidades e tudo, eu percebi que, na verdade, eu sempre sabia, é que eu tinha medo da resposta, sabe? Às vezes eu sentia de ir para algum lugar e falava, ah, mas não tem como eu fazer isso agora, então não deve ser isso. E aí eu bloqueava aquilo e ficava com isso na minha cabeça, né? De, ah, eu preciso, mas eu não sei aonde. E aí, quando eu fui ancorando essa energia, eu percebi que, na verdade, eu sei. E aí eu percebi isso nas outras pessoas também. Porque tinha muita gente que falava pra mim, nossa, eu sinto uma sensação estranha de que eu, nossa, eu queria estar em algum lugar fazendo tal coisa, mas Yasmin, eu não sei o que é. E eu ficava, ah, é mesmo? Em nenhum momento você sentiu uma vontade, assim, sufocante de ir para algum lugar, de estar fazendo tal coisa. E aí a pessoa, ah, eu já senti, mas é que eu não posso fazer isso agora. E eu ficava, mas essa sensação aí não é de quem tá fazendo isso agora, é de quem tá sentindo um chamado para fazer aquilo. E às vezes as pessoas acham que as coisas são imediatas, né? Ai, se eu não puder fazer isso amanhã, não vai ter como. E não é bem assim, né? Às vezes a gente dá passinhos no nosso dia a dia, simplesmente seguindo esses caminhos, já é uma estrada, assim, enorme que a gente está trilhando. Então, acho que aí é muito interessante que quando a gente falar sobre sincronicidades, navegação, a gente conseguir entender essa importância da presença, essa importância de entender que a gente já tem muitas coisas no momento presente, sabe? A sincronicidade não tá só naquela coisa gigantesca, às vezes ela tá aí nas pequenas coisas do nosso dia a dia e a gente só tem que saber entender que elas estão ali. Isso, valorizar esse presente e sair da mente imediatista, né? Que esse exemplo que você deu é muito isso, assim, ah, se não me aconteceu, eu não posso agora, então eu risco aquilo da minha vida. Então a gente cresceu muito nisso, assim, nessa sociedade que está muito acelerada
e tá vivendo sempre o lá para frente, né? Não tá atuando no aqui e no agora. Então, muitos até se a gente parar agora para respirar profundo e ver tudo que nos causa medo, angústia, tudo que a gente está preocupado, nada está acontecendo agora. É uma cocriação de algo que está no futuro. E se de fato está acontecendo agora, nesse minuto, é muito menor do que a gente está dando força. Então, assim, o quanto a gente deixa de viver maravilhas, o quanto a gente deixa de se permitir, né, de sentir, porque a gente está vivendo lá longe. Mesmo vivendo lá hoje, a gente quer que resolva agora. Né? Então, assim, algo nem aconteceu, mas eu já quero a solução agora. Então, é esse lado imediatista, até de medicamento, de tudo. A gente tem essa mente muito acelerada que precisa ir voltando a esse contato, né? Não, volta para o agora, né? Volta para esse agora. Então eu sinto muito isso. Por mais que a Terra é muito movimento, ela não está falando desse movimento para você ficar viajando lá para depois. É o aqui, né? Ela vai te trazer para essa presença de você navegar o agora também. Existe muito aprendizado nesse agora. E tudo isso que a gente está falando é uma energia da Terra, né? Do selo Terra. E aí, quando a gente fala no início, né? Quando eu falei ali que hoje a frequência do dia, no 1577, é Terra cristal vermelha, esse cristal quer falar de um tom, né? Entre 13 tons que a gente tem, esse é o 12º tom. E aí eu queria, né, que a gente fosse indo para esse tom para você falar também um pouquinho qual é essa união, né? O que que esse tom cristal dá aí de movimento para que a gente possa usar essas qualidades, essas ferramentas que a Terra está nos trazendo, né? Como que esse tom pode nos auxiliar? Então, eu acho que uma coisa que é principal, assim, de falar sobre esse tom é que, assim, pessoas que são do tom cristal e dias tom cristal, são dias que a gente acaba se conectando demais com as outras pessoas, querendo demais fazer as coisas pelas outras pessoas. Mas é importante que a gente lembre, principalmente, que esse tom cristal, muitas vezes ele vem para dizer que quando a gente evolui, por nós mesmos, a gente já acaba evoluindo as outras pessoas, porque quando a gente ancora essa coisa do, nossa, eu vou seguir os meus caminhos, eu vou fazer o que o meu coração está chamando, digamos assim, a gente começa a ir para um caminho que é nosso, então a gente assume o nosso lugar e isso acaba ressoando para as pessoas que estão à nossa volta. Então, acho muito importante que a gente também pegue o cristal como algo, porque muitas vezes quando a gente tem essa coisa do tom cristal, a gente joga muito para os outros. A gente fala, ai, isso só envolve os outros. E aí eu acho muito importante que a gente saiba que sim, envolve todo mundo, é claro, mas que para a gente querer transformar o mundo, querer auxiliar o mundo, a gente primeiro tem que fazer isso por nós, sabe? E aí é isso, muitas vezes eu sentia, por exemplo, eu estava em um ônibus e aí tinha uma pessoa entrando e a pessoa olhava e falava, olha, eu tô meio sem dinheiro, às vezes falava pro motorista, a pessoa não tinha o passe, e aí eu queria dar do meu para a pessoa poder entrar, só que às vezes era o único dinheiro que eu tinha, e eu ia ficar assim, a pé, no meio do nada. E aí eu tive que aprender a entender que eu posso dar pro outro quando eu tiver aquilo para mim, quando isso estiver em abundância em mim. Isso não funciona só com coisas materiais, mas funciona com tudo, com energia principalmente. Eu não posso querer auxiliar o outro se eu estou me deixando para trás. Eu não posso querer dar amor ao outro se eu não estou dando amor para mim mesma. Então, eu acho muito importante que quando a gente pensar no tom cristal, esse tom da cooperação, a gente pense em um cristal. O cristal ele precisa de todas as partes, né? Ele não é feito com as peças que estão em volta, ele precisa estar com tudo em união. E aí a gente precisa se entender como parte desse todo também, né? E aí é isso, entender que quando a gente se transforma, o mundo à nossa volta também se transforma. E dessa forma a gente também auxilia muitas pessoas, né? Uau, que lindo, 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 lindo. Que é realmente isso, né? Cada tom tem uma pergunta, e o tom cristal ele vem com a pergunta assim: como eu me dedico a tudo que tem vida? E muitas vezes é isso que a Yas estava falando, às vezes a gente vai muito lá para fora. E esse ir lá para fora também ajudar incondicionalmente todos à volta é uma fuga de se ajudar também. Porque eu aqui já vivenciei muita boa samaritana enquanto vida antes de estar ligada a não saber dizer não lá fora, dizendo muitos nãos para mim mesmo.
E a primeira máscara, né, quando a gente está no avião, quando acontece algo, é pra gente. Então, assim, como eu me dedico a tudo que tem vida? Opa, lembra que você é a primeira vida. E através de você se dedicar à tua vida, cria esse espaço de naturalmente estar se dedicando ao outro. Dentro do estudo da lei do tempo, quem segue sabe que a gente tem, né, uma frase lindíssima, assim, que é em Lakesh, que é a representação de dizer assim, eu sou um outro você. Então, ao passo que eu me nutro, eu me cuido, eu também estou cuidando do outro, eu também estou curando o outro, eu também estou me dedicando a tudo que tem vida. Né? Ao passo que eu venho, e claro, vai ter um momento de tanto que a gente coloca essa energia pra gente, que ela vai estar em super vapor e eu posso sim colaborar lá fora. Mas sabendo que quando eu colaboro lá fora, eu também colaboro comigo. Então essa lemniscata, né? Que é o símbolo ali do infinito. A gente vai e vem nesse processo. E aí ver também essa ajuda de olhos fechados para gente, se não é fuga. Porque muitos momentos da minha caminhada eu fazia vários trabalhos incríveis e lindos, eu não desvalorizo tudo isso que eu fiz, mas depois eu percebi que era fuga das minhas dores. Era muito mais fácil eu curar lá fora, levar essa minha mãozinha, né, que é o selo da mão, que daqui a pouco a gente vai falar, que tem uma palavra-chave como cura, então era muito mais cômodo e fácil para mim levar a cura lá fora. Porque quando eu levava lá fora, eu não precisava olhar para as curas que eu precisava dentro. Né? Então é esse movimento assim que às vezes a gente fala, uau, né? Que lindo, eu faço tal projeto e tal, mas eu me vi fazendo essa autossabotagem, assim, de tampar aqui o que a Pri estava gritando dentro para ir lá fora e não querer olhar. Com medo de olhar para isso dentro de mim, né? E ao passo que depois você resgata e começa a olhar para dentro de você, ai, como fica mais leve, como fica mais incrível você usar toda essa ferramenta. Que igual a gente diz ali a Terra, né? A Terra ela tem as palavras-chave, a sincronicidade, navegação e evolução. Mas a primeira navegação não é pegar o nosso corpo físico e sair no mundo. A primeira navegação é a interna. É para os corpos mais sutis, né? Para o corpo emocional, para o corpo também espiritual. Não lembrar que a gente tem um corpo inteiro, um mundo inteiro habita dentro de nós. É um mundo até muitas vezes desconhecido, que a gente nem se conhece, nem sabe do que a gente gosta, não sabe do que a gente não gosta, e a gente está lá, vivendo só a navegação externa, esquecendo dessa navegação ser interna. Então é um chamado assim que quando eu vi, uau, eu posso me dedicar a tudo que tem vida, ai, faz todo sentido, por isso que eu fazia isso e aquilo. Ok, mas aí lembra que você é a primeira vida, que você precisa cooperar com você mesmo. E essa navegação, essa terra, né, que me puxa a orelha, muitas vezes ela vem me puxando isso também. Pri, opa, volta para essa navegação interna, porque a evolução, ela vem a partir dessa navegação interna. E quanto mais você navega internamente e evolui, expande, né? A evolução eu entendo como uma expansão de consciência e eu lembrar e despertar quem eu sou de verdade. Para mim isso é evoluir, assim, quando eu me conectar e relembrar toda a potência de ser que eu sou, aí sim eu estou evoluindo. Então e essa saída não é lá fora, é para dentro, né? Então eu só vou evoluir dentro, olhando para dentro e assim todas as sincronicidades se abrem, né? Eu acho que é muito disso, assim, essa fala da gente não esquecer, né, quem é Tom Cristal ou quem está vivendo Tom Cristal, porque a gente vai fazendo a cada aniversário, a gente vai vivendo um selo da nossa família e vai mudando o tom, o trânsito. A gente não deixa de ser a assinatura de nascimento, mas a gente sempre vai modificando a cada um, né, um anel ali a vivenciar um selo da família. Então pode ser que você não nasceu no Tom Cristal, mas em algum momento você vai passar pelo Tom Cristal. Até você fazer 52 anos, você vai passar 4 vezes pelo Tom Cristal. Então, para você não cair nesse movimento de fuga de si mesmo e ir lá para, ai, que legal, agora eu sou tão cristal, vou me dedicar lá fora, tudo. Opa, vai ter alguém, né, ou alguma energia, alguma frequência que vai te puxar e fazer você ir para dentro, olhar para dentro. Essa eu acho que é a grande magia, assim, né? Sim, e essa questão da cooperação também, a mão me auxiliou demais, assim. Eu confesso que quando eu comecei os estudos e tudo, eu tinha com a mão, acho que porque a gente tem essa coisa do desafio, né? E eu acabei vendo essa coisa do desafio como um oposto complementar, na verdade, porque eu percebi que eu precisava de tudo que o selo da mão proporciona para que eu pudesse realmente ser quem eu sou, sabe?
E uma coisa que você falou sobre essa questão do se explorar internamente, eu acho que o selo da mão me trouxe muito isso, do explorar o interno, né? Porque tem essa questão do se conhecer para poder se curar. E eu sempre fui uma pessoa que terra, né? Então eu gostava de olhar pra fora. Era tipo, ai, onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer? Eu sentia muito essa coisa do corpo físico, de, eu vou lá fazer essas coisas. E aí, às vezes, eu esquecia, assim, de olhar pra mim e ver, ai, tá, eu não tô conseguindo fazer isso, tô me sentindo meio pra baixo, por quê, sabe? Eu ficava tentando buscar as respostas no externo, eu ficava, ai, às vezes são as pessoas à minha volta, às vezes é porque tá difícil a situação aqui, é a faculdade, por exemplo, né? E aí eu percebi que, na verdade, as únicas coisas que me impediam de verdade estavam acontecendo dentro de mim. E aí foi de extrema importância perceber essa coisa da cura interna, de olhar para mim. E também essa questão do foco, né? Porque além de ter essa coisa do me curar, assim, do olhar para o que está acontecendo comigo, eu me perdia demais olhando para fora e acabava não focando no que eu precisava focar. E às vezes essa coisa era eu mesma, sabe? Era perceber que para dar os passos em direção a algo eu preciso ancorar, e que para ancorar os passos eu preciso ver o que estava me impedindo de ir em direção a eles. E muitas vezes tem a ver com crenças, tem a ver com limitações, e a gente não encontra as respostas para curar limitações, para curar crenças, para curar estruturas fora da gente. A gente só encontra dentro. Não adianta a gente ver um padrão fora e não ver o que está acontecendo na gente, né? Então, a minha jornada com a mão, assim, no começo foi uma coisa difícil. Eu olhava e falava, não quero olhar para isso, eu vou buscar essa cura fora mesmo, vou fazer alguma terapia ali. Eu vou fazer alguma coisinha tipo, externa que vai me auxiliar, mas eu não pensava em o que, que eu posso fazer internamente, né? E aí é isso, quanto mais eu ancorei essa energia da mão, mais eu consegui realmente realizar as coisas, mais eu consegui dar passos de verdade em direção a esses caminhos, né? Porque não adianta a gente dar passos assim físicos e a nossa cabeça tá nas nuvens, a gente não tá se sentindo bem, a gente tem um monte de crença, de limitação que tá bloqueando esse caminho. Então eu acho que a navegação e essa cura interna, esse olhar para as crenças, para as limitações e para tudo, elas andam extremamente juntas, né? Não tem como a gente caminhar se a gente não vê como é que a gente está por dentro. É, E, com certeza. E todo oráculo, né, vai ter uma antípoda. E sempre o antípoda é aquele que mais quer que você continue no seu caminho, no teu projeto, né? Ele realmente é esse oposto complementar e é como sol e noite, assim, né? A lua, quer dizer, o sol e a lua, o dia e a noite, né? São polaridades de um todo. Então, os antípodas, eles são um só, mas eles têm essa polarização, né, que faz com que a gente primeiro conecta num elemento e depois vai lá e ganha o outro elemento, né. Eu estava agora lá em Canela, na formação de facilitadora, e o Robson usou o mestre assim que dá o curso pra gente, ele usou a palavra espelho, que os antípodas são os grandes e verdadeiros espelhos, né? E aí assim, uau, é isso, porque aquilo que eu ainda não tô compreendendo, vem o meu espelho e me mostra, que muitas vezes eu tô até buscando uma resposta, mas eu tô com a visão meio turva. Então eu preciso de alguém que me mostre mais claro tudo aquilo, né? Então vem o antípoda e acorda você, ou vem o antípoda e puxa a tua orelha, ou vem o antípoda e limpa a sua lente para que você possa ver com maior claridade, né? Então, o antípoda, quando a gente tem no início do estudo da lei do tempo, a gente vê essa palavra desafio, a gente fica com receio disso. A gente, às vezes, já se colocou em tantos desafios na vida que a gente não quer ter dentro de um oráculo, de um estudo da lei do tempo, que é tão lindo um desafio. Mas, na verdade, é o olhar diferente para essa palavra desafio. Essa palavra é algo que, na verdade, é uma ponte para te guiar para o teu maior talento. E quando você não tem mais medo do teu antípoda, quando você não tem mais receio, aquilo é tão prazeroso que vira realmente o teu maior tesouro. Eu comecei a fazer várias ativações, assim, várias pessoas e até pessoas muito próximas, comecei a ver qual era o Kim, a assinatura galáctica. E o quanto eu tenho terras de vários tons, né? Próximo a mim, que são pessoas incríveis, que estão realmente sempre me mostrando isso que eu não estou olhando.
E algumas vezes é desafiador, claro, não, você não quer olhar para aquilo, mas só é desafiador quando a gente não quer olhar. Porque se eu estou buscando a minha cura, se eu estou buscando o meu autoconhecimento, a minha compreensão de vida, eu quero olhar para aquilo que está me impedindo, para as pedras que eu estou tropeçando, tropeçando e eu não estou percebendo. Né? Eu quero olhar para isso, então eu peço isso, mas ao passo que eu estou lá na ilusão, presa, não querendo me abrir para esse autoconhecimento, para esse caminho da evolução interna, para a expansão da consciência, qualquer coisa que vem de fora e me mostre algo que eu não quero ver vai ser realmente desafiador. Né? Então é isso, assim, quando eu sinto do antípoda, eu faço uma pergunta para mim. E aí, o que você está pronta e quer olhar? Porque o teu antípoda vai vir e vai te mostrar. Né? Então hoje eu já peço o que eu não estou vendo. Então, assim, e aí, hoje, no dia quando é dia terra e quando encontro alguém em terra? E aí, o que eu ainda não percebi sobre mim, que se eu percebesse, me faria estar mais conectada com a minha essência? Quem vai me mostrar provavelmente vai ser o meu antípoda. Então, assim, claro que todas as outras pessoas têm também essa tarefa e esse talento de nos mostrar aquilo que a gente não estava enxergando, mas como a gente está falando dessa energia que já veio para isso, né? Então, assim, a energia do antípoda também é um apoio igual a do análogo. Só que aí é esse movimento, né, de mostrar. E eu sinto muito isso, assim, eu enquanto mão, a mão, ela tem 3 palavras-chave, né? Ela tem a cura, o conhecimento e também tem Ai, eu até me deu branco, como assim? Então é a cura, né? O conhecer. Eu vou ter que falar o meu poema aqui. Dedico-me com o fim de conhecer, universalizando a cura. Ah, realização, olha aí. Bem do que eu ia falar, gente. Deu gap. Então, assim, o que a Terra me ensina ainda, porque agora eu vi que ela ainda me ensina, é esse movimento, assim, porque a cura, ela não é um episódio, ela é uma jornada. E se é uma jornada, eu estou navegando na minha cura. Então, assim, já esse passo não é um episódio lá que eu só me curei e pronto, acabou. Então, é uma navegação, é uma jornada que a Terra vem e me chama para continuar, para não desistir desse processo de autoconhecimento, porque esse conhecimento também da mão, eu sinto isso, assim, opa, não é lá fora só o conhecimento externo que você tem que ter, é um conhecimento aplicado em você primeiro. Então, é esse movimento. E ir para dentro é uma navegação de ir para dentro. Então, a Terra vem e me sacode para isso, né? E aí sim é o passo de realizar, que é a terceira palavra-chave da mão, que vem com esse movimento para a cocriação. E essa cocriação, claro, quando a gente pensa em realizar, a gente também pensa lá fora. Mas ela também pode ser interna, né? Realizar esses feitos internamente, realizar essa expansão da consciência. E aí tá muito junto, porque quando eu realizo, eu tenho a evolução. Então, assim, é como não tem como separar a terra e mão. Como qualquer outro antípoda do oráculo, não tem como separar. E quando você descobre isso, que não tem como separar, você para de ter receio, né? Você para de brigar contra e você vai se afinizando tanto, tanto, tanto. Agora, na Lei do Tempo, onde a gente estava vivenciando com outros Kings, foi lindo de ver que a gente tinha muitas pessoas da família central. E o quanto mão e terra tava sempre junto, tava todo o tempo junto, assim, a gente dava muita risada, porque assim, já parou desse espaço do ter medo desse desafio e virou esse desafio como aquele que tá te guiando, né? Às vezes vai ser a bengalinha lá que tá guiando o caminho, muitas vezes vai ser limpar o óculos ou colocar um óculos novo, uma lente, mas realmente é esse processo de se reconhecer no outro e o outro reconhecer na gente, porque o antípoda muitas vezes, ou ele já passou por algo que eu passei, ou ele vai passar. Então a troca é muito rica. Agora que você falou isso, né, da gente se completar, digamos assim, uma coisa que eu gosto de pensar bastante para me fazer entender os antípodas primeiramente eu faço uma analogia com os análogos. Eu sempre acho que se o nosso Kim principal ele fosse uma moeda, o análogo é como se fosse uma moeda muito semelhante que vem para somar, para ficar como se fosse um valor mais alto. Mas o antípoda é como se fosse uma moeda entre cara e coroa. É como se uma parte fosse a cara e o outro fosse a coroa. Então não tem como separar, sabe? É como se realmente fosse aquela coisa de luz e sombras, realmente a energia que a gente tem é afinidade é que a gente tem esse desafio, mas isso não é uma coisa negativa, né? Porque para a moeda ser a moeda, ela precisa estar com os dois lados juntos.
E aí eu fiquei com isso na cabeça, me ajudou demais a entender essa energia dos antípodas, porque eu acho que é exatamente isso, é como se fosse aquele oposto, aquele outro lado que se combina muito com o nosso, mas a gente às vezes não percebe, porque tá oposto de mim, aquilo tá me desafiando e a gente não percebe que a gente precisa daquilo para ser quem a gente é, né? Para conseguir ancorar a nossa energia assim de um jeito mais potente, do jeito mais íntegro que tem. Uau, que lindo! Adorei. Adorei. E sobre, porque aí a gente tem, né, o movimento de cada Kim. E para quem ainda não conhece, né, eu vou pegar aqui só o Tzolk'in para mostrar. Então, aqui a gente tem a matriz. E tem, então, aqui os 20 selos e os 13 tons. E aí tem essas conexões aqui verdinhas, que a gente chama de portal de ativação galáctica. E o selo 77, aí o Kim é um portal de ativação galáctica. Eu sei que você falou isso no início que era, mas não, a gente não compartilhou o que é de fato ser um portal. Conta aí, para quem também é portal já ir se sintonizando. Então, eu acho que a primeira coisa para se falar sobre um portal de ativação é que ele vai potencializar muita coisa. Então, às vezes isso pode ser bom ou a gente pode usar de um lado negativo. Por exemplo, se a gente estiver muito feliz, se a gente estiver focando em coisas boas, se a gente estiver focando em pensar positivo, em pensar de um jeito mais leve, a gente vai atrair mais leveza, vai atrair mais pensamentos felizes, digamos assim. Do mesmo jeito que se a gente atrair um pensamento negativo, ficar pensando demais naquilo, ficar pensando demais no que não está dando certo, é como se a gente potencializasse aquilo. Então, eu acredito que quem é um portal de ativação, primeiro de tudo, é uma pessoa que o que ela sentir será potencializado. O que ela sentir, ela vai sentir com uma intensidade. Então, a pessoa que é um portal, quando ela estiver mal, ela tá mal. Quando ela tá mal, assim, tem que ter um copinho com água do lado. A pessoa tem que dar uma acalmadinha, porque ela vai ficar mal. Agora, quando ela tá bem, ela vai estar bem, sabe? É como se fosse tudo muito potencializado. E além disso, eu acredito muito nessa conexão com as energias sutis, assim, né? Tanto pelo meu selo, assim, a maneira como eu vivencio, quanto com as leituras que eu fiz de muitas pessoas, assim, que são portais, né? Eu consegui ver isso como é como se fosse uma conexão um pouco maior com as energias sutis. E aqui, quando eu digo energias sutis, não é só esse plano mais espiritual, assim, mas é, por exemplo, a conexão com as dimensões. A gente perceber que o tempo ele não é linear, ele é cíclico, é essa percepção que vem do nada, assim, a gente não sabe de onde veio, a gente sente. E eu acho que um portal tem isso muito forte, assim como a questão de simplesmente estar conectado com esse lado mais espiritual. Então, pessoas que são portais são pessoas que muitas vezes precisam ter essa conexão com esse lado um pouco mais forte, elas precisam estar se conectando com a essência delas, elas precisam estar fazendo meditações, digamos assim, tentando se conectar com aquelas coisas que elas realmente acreditam. E eu acho que é isso, sabe? Não que as outras pessoas que não forem portais não precisem disso. É claro que todo mundo tem uma conexão com a energia sutil, é claro que todo mundo tem a sua intensidade. É que é quando, pelo menos pelo que eu acredito, quando uma pessoa ela nasce em um dia portal, ela tem isso mais potencializado, isso é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Então não é que as outras pessoas não vão ter essas energias, todo mundo tem. Mas é como se aqui ela já viesse super ativada. Então a pessoa ela já tem que começar a entender essa energia. Ela precisa começar a ancorar essa energia, porque vai vir muito potente para ela. Então ela normalmente ela não vai ter aquele trabalho de potencializar isso, mas de ancorar e tentar não amenizar, mas a equilibrar essa energia, né? Porque ela realmente vem de uma forma bem. Então, eu acredito que o portal ele venha trazendo isso, esse contato com a espiritualidade, com as energias sutis e ao mesmo tempo esse contato com as coisas potencializadas. Então, uma intensidade, assim, tudo que a gente potencializar. E aí tem que ter esse espaço também de vigilância, né? Porque um Com portal certeza. é um canal um pouco mais aberto e aonde pode vir de tudo, igual você falou, né? Vem de tudo. Então tem que ter esse filtro, tem que ter esse olhar de tudo que está vindo, né? Como diria aí o mestre Robson, quem acompanha ele é respirando 2, 3 vezes mais, né? Assim, é ancorando a presença mesmo
para que a gente não fique viajando também, né, na maionese, assim. Então é muito aterramento, aproveitar que estamos aí no planeta Terra, que nos proporciona isso, e fazer esses aterramentos, para que essa qualidade desse canal, desse portal, ele não esteja como interferência. Que cada vez a gente possa ir utilizando dessa navegação para, né, frequenciar esse portal de ativação com essa frequência mais adaptada ao que realmente é necessário e preciso. Né? Então é isso. Mesmo quem não nasceu, igual você falou, num selo de portal, passa por selos de portal. Hoje a gente está vivenciando um selo de portal de ativação. Então, independente que não tenha nenhum selo, né, de portal no seu oráculo com ativação, tá vivenciando essa energia igual. Então, essa energia tá vindo. Então, esse movimento, assim, que a gente precisa também estar todos vigilantes, né, e ancorar essa presença aqui para poder aterrar mesmo e receber toda essa canalização, essa inspiração do alto com uma frequência mais limpa, né, mais clara ali. Então, eu sinto que é muito isso. Que delícia esse bate-papo, né? Que passa o tempo, né? A Com gente sabe que é certeza. fractal, então ele vai passando, mas eu sinto da gente finalizando. Eu sei que tem muito a ser dito, né? Mas a gente ancorar essa energia também de honrar esse tempo de cada um que esteve aqui nos assistindo e quem vai assistir depois. E aí, para as palavras finais, assim, né? Dessa conexão. Acho que nesse bate-papo deu para bastante pessoas compreenderem aí um pouquinho sobre essas energias, né? Ver que dá para fazer as pazes e viver muito bem. Não precisa ter medo do seu antípoda, ele pode ser a melhor versão de você mesmo, né? E pode te ancorar bastante. E aí queria que você contribuísse assim nas palavras finais, né? Para que você expressasse o que você está É. sentindo. Primeiro eu vou só pedir desculpa pelos imprevistos aqui. Aqui eu, como terrinha, não sabia onde eu ia hoje. Aí eu acabei vindo para uma loja de bicicletas do meu tio. E aí ele chegou aqui e eu fiquei, ah, meu Deus, vamos usar essa loja agora. Eu vou ter que sair daqui, né? Mas só para explicar um pouquinho, é que realmente eu sou assim, né? Eu fiquei, ai meu Deus, onde que eu vou fazer isso hoje? Aí, primeira oportunidade que me apareceu, então eu vou lá. E é isso. É, sobre o bate-papo, eu acho que contribui demais. É, quando eu comecei a fazer esses estudos, quando alguém explicava para mim o que era uma antípoda, eu confesso que eu demorava para pegar, sabe? Não era aquela coisa que a gente via assim e ficava, nossa, é isso, sabe? Demorava um pouquinho. E uma coisa que eu percebi é que as pessoas elas podem falar, elas ajudam a gente a compreender, elas ajudam a gente a canalizar essas energias, mas a melhor maneira de entender e de compreender essas conexões é vivenciando elas. Então, eu acho que, como palavra final aqui, eu diria que quem sentir de ouvir de novo, às vezes, a live, ou quem tiver entendido bastante coisa, que bom, eu fico muito feliz, assim, mas é importante que a pessoa ela também tente ver como isso funciona na vida dela, porque é muito importante que alguém diga isso, é muito importante que a gente entenda, assim, vindo de uma pessoa, às vezes as pessoas ajudam a gente a ancorar isso, né? Mas também é muito importante que a gente utilize dessa ferramenta, assim, para ver como isso funciona para nós, como isso funciona na nossa vida, né? Porque aqui a pessoa ela está tendo uma visão de uma mão cristal e de uma terra cristal sobre essas antípodas. Então, eu acho muito importante dizer isso, que essa visão que a gente está dando é uma contribuição de uma mão cristal e de uma terra cristal juntas, mas que é muito legal, assim, a pessoa ancorar a própria energia para ver como que isso funciona para ela, porque cada Kim é muito diferente, né? Cada energia ela vai ver as coisas de uma maneira diferente. Então, eu acho que que as pessoas que estão ouvindo, assim, talvez devessem ancorar isso e ver como é que vai ser, sabe? É, tipo, muito legal. Eu tive essa ajuda, assim, esse auxílio de uma mão e de uma terra. Agora, como será que isso funciona no meu oráculo? Como será que funciona no meu dia a dia? Então, eu acho que é muito importante isso do ancorar na vida, para que a gente possa entender de verdade o que que é tudo isso. Porque uma coisa é entender, assim,
vendo um vídeo, lendo uma explicação, e outra é entender vivenciando, sabe? Então é isso, eu espero que as pessoas saiam daqui querendo vivenciar isso, querendo entender na prática, né? Arro! Só aprendizado! Cada vez mais eu aprendo muito com essa terra cristal linda. Só agradeço, realmente, assim, fechou com chave de ouro. Isso que você traz é uma chave para que a gente não queira entrar numa casinha, numa caixinha e ser quadradinho, porque o outro está trazendo tem que ser daquela forma. E não, é realmente isso, né? Aqui, esse bate-papo foi muito numa ótica mão cristal e terra cristal, mas que cada pessoa tem também um olhar e vai sentir de uma outra forma. Que é isso, falar é uma forma de contribuição, mas quando a gente vivencia e sente tudo aquilo e se abre para se sentir, aí sim, aí tudo expande, aí tudo faz mais sentido. Então, por não viver numa caixinha, né, eu peço que todo mundo que está aqui, que nos acompanhou e que vai assistir depois, que possa realmente sair das caixinhas e sentir. Sai, sente, ancora, respira, vai, procura a tua energia antípoda, né? Eu senti só de falar que, assim, quem tá entrando novo no sincronário, todo selo que tá na tua posição de antípoda, ele vai ser um selo antípoda ao seu, mas a gente tem uma energia de antípoda perfeita, que a gente chama, quando é o mesmo tom. Então, às vezes, você não conhece ninguém com o mesmo tom ainda. Então, compartilha, né, os aprendizados, sente de se aproximar realmente daquele selo que está na posição do teu antípoda, independente do tom, para que realmente você possa vivenciar isso lá, né? E vai de coração aberto, assim, o que, que o outro tem para me ensinar que eu ainda não percebi? Então é isso. Salvo, né? Salve aí sua força, terra linda, salve a força de cada um que esteve aqui presente. Eu agradeço muito. A Vika, amada, semente linda. Então é isso, irmãos, irmãs. Eu sinto da gente ir finalizando e fechando. Ah, E muito agradeço. obrigada pela conversa, por tudo e para as pessoas que ouviram também. Com certeza. Em um Gra- Lakesh, somos outras vocês. Gratidão. Beijo no coração, beijo Yas, beijo a todo mundo. Até a Beijão. próxima. Tchau, tchau.